Olá, seja bem-vindo ao canal Thiago Baruch. Vou conversar com vocês hoje aqui a respeito dos códigos para ativação de uma vida melhor. Como é que a gente pode utilizar então os códigos energéticos na nossa vida para de fato estar o quê? Conseguindo ativar então as energias, né, para conseguir fazer andar a prosperidade, para fazer andar a nossa vida como um todo. É bem interessante que eu vou falar para vocês. Então, referente as energias, de que modo a gente consegue trabalhar e como perceber esses códigos também, não é uma coisa às vezes tão simples, né? Como fazer essa ativação e onde que eles estão presentes, onde eles não estão presentes. Na verdade, tudo está por trás do que a gente já conhece, são coisas normais que eu vou falar com vocês a respeito desses códigos. A gente já tem o quê? Todos esses materiais para trabalharmos então toda essa ativação energética, né? Como eu gosto de falar bastante radiestesia e radiônica, então eu gosto de, justamente nesse ponto em específico, falar com vocês como que a gente consegue fazer essa ancoragem energética, que é assim que a gente trabalha na radiônica, né? Que é a solução para os desequilíbrios energéticos. Então a radiônica ela vai servir de uma maneira incrível para a ativação desses códigos. Olá, eu sou o Thiago Baruch, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, compartilha com as pessoas que você conhece, que gostam dos assuntos esotéricos, da radiestesia, da radiônica, da umbanda, da cabala, e tudo isso aí que formam, então, esses assuntos aí tão relevantes e tão legais aí, a gente conseguir ativar energeticamente, que é o caso que a gente vai conversar hoje aqui, no caso, então, das ativações energéticas que a gente consegue fazer com esses códigos. Quando eu começo a falar com vocês a respeito dos códigos, então, de que eu estou falando assim em específico, nem exato? Quando eu estou falando da radiestesia da radiônica, quando eu falo dos códigos de ativação, a gente consegue ativar determinados gráficos, né? E aí cada gráfico ele vai ter um símbolo desenhado, e esse símbolo desenhado nesse gráfico a gente consegue trabalhar então, por quê? Porque cada símbolo ele vai ter uma onda de forma, e cada onda de forma que vai formar então o desenho desse símbolo vai gerar uma frequência eletromagnética específica, gerando então o quê? Uma ativação para aquele assunto que você quer trabalhar. Nesse sentido, esse assunto que você quer trabalhar tem que estar de acordo com aquela frequência. Se estiver abaixo ou se estiver acima, a gente não consegue chegar exatamente naquele objetivo que a gente está se propondo. Quando eu falo dos códigos, por exemplo, a gente pode citar uns que são bem simples no dia a dia, passa desapercebido, que são algumas orações, por exemplo, os salmos, né? Quando a gente começa a falar a respeito dos salmos, eles são códigos energéticos, sim, a gente consegue utilizá-los, e normalmente cada salmo ele vai ter também uma forma exata de utilizá-los. Eu gosto muito de utilizar o que é os salmos para defesa, né, e limpeza energética. Então, quando eu falo dos salmos, por exemplo, o Salmo 23, que eu gosto bastante, né, que é o Senhor, o meu pastor, nada me faltará, ele pode ser entoado tanto em português, né, como no original também, em hebraico ou talvez em latim também. Ele vai ter um valor energético específico para a gente fazer essa ativação. Essa ativação desse código é justamente o quê? No seu original, ela foi formulada, né, que era do aramaico para o hebraico. Então, esse salmo ele foi formulado, esse salmo de Davi, justamente para a gente ativar essa energia de defesa. Então, aquelas letras, né, que a gente ia ressoando, então, recitando em hebraico, é justamente o que a gente vai ativando energeticamente esses códigos, e são códigos energéticos. Por isso que eu estou falando códigos com vocês, porque são questões energéticas que a gente consegue ativar. Olha que interessante que é os salmos, então, a gente consegue trabalhar dessa forma. Por isso que eu falo, as orações funcionam sim. Tem algumas pessoas que falam, ué, mas será que a oração funciona? Às vezes eu escuto algumas pessoas falando a respeito também, e falar, você está rezando, mas para quem você está rezando não está mais lá, não adianta, não vai chegar naquela pessoa. Chega assim, né? Chega naquela energia superior que você está rezando. No caso, o nosso regente planetário, sim, é Sananda, né? O Sananda, para quem não conhece Sananda, é o Cristo, né? Jesus Cristo, sim, o último Bodhisattva que pisou na Terra. Então, ele está recebendo, sim, ele é o nosso regente planetário. Tem gente que acaba, às vezes, confundindo um pouco as coisas. É normal, né? Falando aí que outros são regentes planetários, se é São Germain, né? O regente planetário, algumas classes de esotéricos aí andam falando isso. Na verdade, não, é Sananda que está tomando conta, tá bom? Então, como Sananda toma conta, então você vai ativar esses códigos por meio da oração, vai funcionar muito bem, por sinal. Então, qualquer salmo que você realizar, então a sua reza, você pessoalmente, naquela conversa direta, né,
com aquela energia superior, vamos tratar dessa forma, fica mais fácil, aquela frequência superior, aquela frequência vibracional que está lá em cima, está vibrando alto, né? Que está realmente compreendendo todas as camadas energéticas, você faz a sua oração, faz o seu salmo, aí você consegue entrar em contato e você está ativando aquela defesa, no caso do Salmo 23, que eu acho fantástico. E para a defesa tem outros salmos muito bacanas que você pode utilizar também. Seria o quê? Pode ser o Salmo 91, que você pode utilizar, que é fantástico para a defesa, e o 119. São salmos que você vai conseguir, então, ativar esses códigos, que são códigos para a defesa. Eu não vou falar somente dos salmos, na verdade, dessa ativação energética, tem outras maneiras de a gente ativar. Como eu trabalho com a radiestesia e com a radiônica, por meio, então, da radiônica, a gente consegue utilizar principalmente o decágono, que eu gosto de falar bastante. Eu tenho um decágono triplo, eu vou mostrar para vocês. Esse decágono aqui é um decágono triplo. E por que triplo? Né? Porque ele vai ativar 3 vezes mais rápido a energia do que eu colocar aqui. E eu gosto de falar da forma do decágono, né? Aí por que são então esses 10 lados que estão formando o decágono? Exatamente por isso que é um decágono, obviamente. O decágono ele é simbolizado pela energia das 10 sefirotes da árvore da vida da Cabala. Então, por si só, ele já traz um código energético bem preciso. E qual seria ele? A representação, então, de cada sefirote, formando, então, essa energia maior que vai representar todas as virtudes que você pode trazer para essa encarnação. É muito legal quando a gente trabalha com o decágono, porque a gente está falando desde Keter, que é a primeira sefirote lá em cima, até Malkut, que é o reino. Então, Keter, que é a coroa, que é a primeira sefirote lá em cima na árvore da vida da Cabala, até aqui embaixo, né, que é o Malkut, o reino, que recebe todos os influxos energéticos para fazer a descida energética, então, para o nosso plano que a gente está aqui. Então, o decágono ele vai representar todas essas energias, né, que seria então Keter, né, a coroa, Rokma, seria Binah, Geburah, Tiferet, Hesed, Netzach, do outro lado, calma que eu estou lembrando, né? Tem abaixo Yesod, bem no meio, recebendo os influxos, né, de Tiferet, né, no pilar do centro, no pilar do equilíbrio, Hod, no pilar da severidade, recebendo os influxos de Geburah e acima Binah. Então, tudo isso chegando a Malkut, que é o reino, e essas 10 sefirotes, então, elas formam essa energia do decágono. Lógico que o decágono começou a ser trabalhado na radiônica de uma forma simples. E aí já está um código, né? Por que na radiônica a gente usa sempre, depois de desimpregnar, né, os testemunhos, quando a gente está fazendo a medição na radiestesia, né, que a radiestesia ela mede campos de corpos vibracionais. Então, depois desse passo a passo radiestésico, a gente está amplificando aquela energia do quê? Do objetivo que a gente está se propondo a trabalhar energeticamente na radiônica, para justamente reequilibrar e gerar uma harmonia naquela energia que não está tão bacana, está meio desarmonizada, a gente consegue trabalhar dessa forma. Então a gente vai amplificar aquela solução, aquele objetivo que a gente está querendo no decágono. E o decágono por si só traz esse código energético, que é a ativação das 10 virtudes da árvore da vida da Cabala. Então todas aquelas virtudes, seja de severidade, seja do amor incondicional, o amor ao próximo, né? Todo o conhecimento, a luz total, tudo isso vai ser reunido dentro do decágono. A gente vai ampliar, por isso que amplia e serve para fazer também remédios homeopáticos, né? É uma maravilha como é que funciona o decágono na radiônica. Por isso que eu gosto de amplificar um pouco, né? A gente fala de códigos, porque essa ativação energética vibracional, ela está presente em tudo, né? Não um assunto específico, um assunto preso, por isso que a gente consegue trabalhar de inúmeras formas para conseguir detectar esses códigos no nosso dia a dia. Como eu falei, começamos nos Salmos trabalhando, eu fui então para o decágono que eu mostrei para vocês, e depois do decágono a gente pode trabalhar o quê? Outras questões. Por exemplo, eu trouxe aqui um cristal também para falar para vocês, um cristal de quartzo. O quartzo ele consegue amplificar as energias, principalmente quando eu estou trabalhando, né, na radiônica e estou trabalhando com a radiestesia terapêutica, eu consigo amplificar aquela solução da reorganização energética daquela pessoa, seja até da questão de um chakra, né, fazer um realinhamento de chakra. Eu posso utilizar então essa pedra, por exemplo, eu estou usando, vai usar um chakra qualquer aqui, que seria o chakra cardíaco, o chakra do meio, que eu gosto de falar mais dele. O chakra do meio é o chakra do equilíbrio, e aí você vê que ele está o quê? Meio desarmonizado. E aí você fala, pô, que pedra que eu posso utilizar para harmonizar? Ele traz a cor verde, esse chakra, então seria uma pedra na cor verde bacana, mas você pode utilizar até um quartzo também
verde, pode usar uma calcita verde, né? São algumas pedras verdes que você pode utilizar para harmonizar então esse chakra que está necessitando desse realinhamento energético, e pode usar um cristal de quartzo para intensificar o trabalho desse outro cristal ou dessa outra pedra, então, para gerar esse reequilíbrio nesse chakra que agora não está equilibrado. Então, são alguns códigos de ativação energética que a gente tem que saber. O que pode amplificar, o que não pode. Então, tudo está presente dentro desses trabalhos energéticos. E eu, na radiônica, eu utilizo muito porque eu vou trabalhar dentro dos gráficos. E olha que interessante. Eu estou dentro do decágono, vou fazer uma energização para aquela pessoa. O decágono já traz, então, as 10 virtudes ao mesmo tempo. As 10 energias da árvore da vida da cabala, o decágono, que eu uso na radiônica. Aí eu ponho um cristal. O que o cristal vai fazer? Ele vai amplificar ainda mais aquela energia. Eu estou praticamente dando um salto quântico energético naquela pessoa. Por quê? Porque a velocidade está aumentada, né? Porque eu não uso só, como eu mostrei para vocês, eu não uso o decágono simples, eu uso um decágono triplo. Por quê? Para essa recepção energética ser 3 vezes mais rápida. E aí, quando eu estou utilizando esse quartzo, o quartzo também tem aquela questão da cura energética. Ele vai operar energeticamente qualquer faceta energética que esteja o quê? Em desarmonia naquele instante, não está vibrando naquela frequência que a gente esperava, a gente está tentando subir, então, frequencialmente para gerar o equilíbrio daquela solução que a gente está buscando dentro da radiônica. E aí eu consigo colocar ele, então, em cima do testemunho que eu escrevi, coloco em cima do testemunho e vou fazer os giros com o pêndulo. Quando eu faço os giros com o pêndulo também, eu sigo uma regra o quê? De quantos giros eu vou dar com o pêndulo. E também uma regra que eu utilizo o quê? Sempre 7 vezes eu vou girar o pêndulo. E aí cabe o mistério dos setenários sagrados, né? Para começar, a gente sabe que o 7 está presente aí de muitas formas. Eu vou começar até falando desse código também do 7. Onde que o 7 está presente? A gente começa a conversar a respeito do 7, ele é bem interessante. A gente sabe, lógico, os 7 dias da semana a gente já tem, então, está bem claro dessa forma. As fases da Lua, que são 4 fases da Lua, então são 7 dias cada fase da Lua. Os ciclos na nossa vida também são de 7 em 7 anos. E os ciclos planetários da mesma maneira, sempre de 7 em 7 anos. As formações de cristais são 7 apenas. Então a gente vai vendo que o 7, na verdade, ele é uma questão natural e uma questão energética que pode ser trabalhada. Então a gente trabalha o 7 fazendo 7 giros, o quê? Para cumprir um ciclo, né? As 7 notas musicais, por exemplo, traz bem isso, né? Aí quando você fala os 7 raios energéticos, o 7 está presente em tudo, o 7 é um código em si mesmo. Ele não precisa de explicação, porque ele traz outros mistérios envoltos a ele. Então o 7 ele é bem legal, a gente consegue trabalhar então 7 giros para gerar esse ciclo. E sempre, de que forma? Pode girar, fazer uma ancoração mais profunda, né? Uma ancoragem energética, num testemunho, quando eu estou utilizando a radiônica, de que maneira? Eu posso girar 7 vezes até 4 giros de 7, seria exatamente as fases da Lua, né? Então seria então o crescimento, né, da Lua minguante até a Lua cheia, para a gente ver esse crescimento energético sendo manifestado naquela ancoragem energética no testemunho que nós estamos trabalhando. E de que maneira a gente pode utilizar outros códigos aí que agora vocês vão entender o que eu estou falando. A gente começa a unir dentro da radiestesia radiônica que eu gosto, utilizar todos esses códigos juntos. Por exemplo, eu vou utilizar aqui que é uma pirâmide. Essa pirâmide é vazada, tem as pirâmides que são inteiras também, né? Não tem essa forma vazada. A gente pode trabalhar. E a pirâmide sempre eu trabalho de que maneira? Eu sempre vou nortear um dos lados da pirâmide, tá? Um dos lados eu vou pegar uma bússola, vou colocar aquela bússola, então coloco aqui para medir, veja onde está o norte daquela bússola, e um dos lados dela fica para o norte. E normalmente, quando eu ponho um testemunho no gráfico, né, que eu ponho aqui na radiestesia, na radiônica, então eu vou pegar aqui esse testemunho, vou colocar aqui, aí eu coloco em cima, tem o testemunho aqui, né, tem o gráfico, coloco a pirâmide, vou apontar para o norte, né, um dos lados, e aí esse testemunho também, essa escrita, ela vai estar apontando para o norte, então eu vou ler sentido norte sempre. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar os giros com o pêndulo em cima da pirâmide da mesma maneira, porque para a ancoragem energética das energias da pirâmide serem mais rapidamente o que manifestadas. E aí fica fácil de entender o que traz a pirâmide. A pirâmide ela traz também o mistério do trino, né? São 4 triângulos que formam a pirâmide. É bem legal falar disso. A base é um quadrado, então traz esses 4 lados, ou 4 agora aparecendo, então
4 estações do ano, 4 fases da Lua, a gente começa a trabalhar o 4 também, os 4 elementos, a gente trabalha o 4 e trabalha o 3, o trino sagrado, e a gente vai trabalhando aqui todos esses componentes energéticos que tem dentro da pirâmide. O que a pirâmide traz dentro dela? Quando a gente norteou a pirâmide, no norte vai estar a cor verde, a gente tem o que é uma paleta de cores, a gente vai trabalhar com as 7 cores do arco-íris, da mesma maneira dentro da pirâmide, e vai ver aonde que vai ficar esse posicionamento depois desse testemunho que a gente está trabalhando, para ver qual que é a vibração, a frequência que aquela pessoa precisa naquele instante. A gente vai conseguir posicionar. Aí a gente consegue fazer uma radiestesia terapêutica com isso, que usando a cromoterapia dentro da pirâmide. Lógico que eu posso utilizar também o nosso pêndulo cromático, muito utilizado por radiestesistas, o quê? Só colocando na cor que eu quero utilizar para emanar também com os 7 giros, né, sempre no sentido horário, a cor que aquela pessoa está precisando. Eu posso perguntar antes com pêndulo comum, né? Eu pergunto antes com pêndulo comum e aí eu passo para o pêndulo cromático para saber que cor que eu vou manifestar. Aí, como a gente sabe todos esses códigos, então, é a mesma questão que cada cor ela vai ser simbolizada também por uma nota musical. Aí que começa a entrar essa codificação conjunta, que cada coisa, então, é uma forma geométrica, cada código, é uma cor, também é uma nota musical, e além de tudo, o que é uma orientação cardial. Então, tudo isso vai sendo casado. Eu falei 4 coisas, como eu falei, 4 elementos. A gente vai juntando tudo isso. E lógico, aí cada elemento depois, como a gente está falando dos 4 elementos, aí vai conter dentro de si algumas dessas cores para fazer justamente o que é essa ancoragem energética, essa ativação energética desses códigos frequenciais que nós estamos promovendo para conseguir trabalhar. E aí, de que outra maneira nós conseguimos utilizar esses códigos também, que é bem interessante? Aí eu trago o cone. Para quem não conhece o cone, ele é justamente o movimento o quê? Da pirâmide girando. Você vê uma pirâmide girando, ela vai se transformar num cone, que é exatamente esse é o trabalho energético que nós fazemos. E quando a gente coloca em cima, então, ela vai trabalhar todos esses códigos que eu falei, em vez de a gente ter que pegar, para que lado que eu vou norteamos, né? Aí tem o verde aqui, aí começa amarelo para um lado, azul para o outro, né? A gente começa a ter as outras cores na pirâmide. O cone ele vai trabalhar todas as cores ao mesmo tempo, todas as frequências. E o que ele vai manifestar naquela solução que eu estou propondo, quando eu ponho aqui um decágono, por exemplo, para trabalhar essas energias? O cone ele vai manifestar exatamente aquela cor, aquela frequência, que a solução que eu escrevi está chamando o quê? Como potencial energético. É isso que a gente vai trabalhar, exatamente isso. Então, é automático, eu não preciso fazer mais nada, né? Ele está trabalhando sozinho, o cone trabalha sozinho para mim, isso é bem legal de falar. Às vezes as pessoas não entendem muito bem. Normalmente, o cone ele é muito utilizado para quê? Você coloca um cone em cima, ele vai acelerar o processo de ancoragem energética de um testemunho quando a gente está trabalhando com a radiestesia radiônica. Da mesma maneira, ele vai acelerar o quê? O processo daquele objetivo que eu estou buscando. O cone também ele faz essa aceleração então energética para que aquele objetivo ele venha mais rapidamente que ser concretizado no plano físico e lógico no plano energético ou mental também, dependendo do assunto que a gente está tratando. Mas aí o cone ele vai muito além disso. Por quê? Ele é uma câmara de ressonância. É quando eu falo assim, as pessoas normalmente não entendem o que é uma câmara de ressonância e como que ele trabalha. Quando a gente trabalha na radiestesia terapêutica com o cone, lógico que você tem que fazer uma série de pesquisas até chegar no momento de pôr o cone numa pessoa para você trabalhar algum problema, seja até de uma dor ou um problema de fato físico que essa pessoa tenha, seja até uma dor de cabeça aguda. A gente vai pôr o cone nessa pessoa, por exemplo, vai pegar, tem cones menores que esse, lógico, né? Esse aqui eu vou só usar de exemplo, não peguei os outros cones agora. Aí a pessoa está com uma dor no peito, né? Um desconforto. Não que ela seja cardíaca, nada disso, né? Vamos eliminar os problemas de saúde, ela está com desconforto, pode ser um desconforto emocional que gerou essa dor nessa pessoa. A gente transporta para o físico, assim, para a psicossoma, e acaba gerando esses efeitos colaterais numa psicossoma devido a um estado alterado emocional que nós passamos. Então, a gente vai colocar o cone e ele vai trabalhar de que maneira? Se você está sentindo algo, né, um nervosismo a mais, tudo mais, o que acontece? E começa a partir para o físico, né, seja por meio de uma dor de cabeça, uma dor de estômago, né, totalmente emocional, dor de estômago, e aí você não está se sentindo legal, o cone ele vai trabalhar o quê? Essa frequência está mais baixa desse local. Por isso que você não está bem, essa frequência baixou.
Quando você põe o cone, o que ele vai fazer? Ele começa a vibrar exatamente o que? Na mesma frequência do estado alterado energético que você gerou naquele local que você está em desarmonia no momento. Então o cone, no primeiro momento, ele começa a trabalhar da mesma maneira. Então ele vai vibrar na mesma frequência. Por exemplo, o estômago ele funciona, né, a partir de 60 Hz, na verdade, então ele pode estar vibrando lá em 25, está baixinho, né, esse frequencial energético do estômago. Ele está vibrando baixo, porque você está sentindo realmente um enjoo, uma gastura, mas não é nada físico ainda, é um padrão emocional sendo transportado pelo desequilíbrio do seu chakra, do plexo solar aqui, que acabou o quê? Desestabilizando devido a alguma emoção forte que você passou. Então ele está vibrando mais baixo, está com hertz mais baixos lá, está 25. Quando você pôs o cone, encostou o cone, ele começa a vibrar em 25, igualzinho o problema que você está vibrando no momento. Ele vai vibrando, é uma câmara de ressonância o cone. Então ele está vibrando igual, legalzinho, bacaninha e tal, está vibrando. Aí o que acontece? 5 minutos depois, ele começa a dar um salto. Ele de 25 passa para 30, aí você começa a sentir o quê? Incômodos físicos devido ao encosto desse cone em você. Então subiu para 30, 35, até chegar em 60 de novo, que seria uma média bacana aí do equilíbrio energético para você não sentir incômodo nenhum e se sentir normal com o seu estômago, né? Com a sua questão física, energética, seu duplo etéreo já voltando a ficar num padrão energético normal. Aí ele subiu para 30, aí dentro de mais ou menos 20 minutos ele já vai estar em 60 novamente. Seria o padrão energético da harmonia, né, do equilíbrio para o seu estômago. Então, olha que legal. Então ele deu um salto quântico, na verdade, de 25 para 60. Ele saltou essa frequência para cima em poucos minutos. Por quê? Porque ele trabalha todas as energias ao mesmo tempo. Ele trabalha todos os códigos do setenário sagrado ao mesmo tempo. O cone faz isso. Lógico que eu sempre costumo prevenir as pessoas. Não é simplesmente pegar o cone e colocando em todo mundo. Não façam isso, que pode gerar o que é um problema sério às vezes. Que vai ter um descontrole, um descompasso frequencial. Não é isso que a gente quer que as pessoas passem. Por isso que quando eu trabalho com a radiestesia terapêutica, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai encostar esse cone, ele vai ter essas subidas frequenciais, sim, pode ser até mais de uma vez, né, no mesmo dia, se eu utilizar o cone para fazer justamente isso, ou você pode utilizar outros códigos que eu já vou falar, mas em se tratando do cone como um código em si, que ele guarda vários códigos energéticos e frequenciais dentro dele, quando você põe, ele faz essa subida frequencial de maneira automática, porque ele mesmo detecta o problema e ele mesmo vai resolver. Simplesmente é incrível. Mas como é que você simplesmente, tá doendo, eu vou pôr o cone? Não, não faça isso. Por quê? Porque tem um tempo para você trabalhar essa energia. E como você descobre o tempo? Fazendo o testemunho dessa pessoa, colocando no decágono, lógico, você vai fazer todo o passo a passo, o radiestésico antes, porque aí cabe os outros códigos também, o quê? De desimpregnar, como eu falo, sempre o desimpregnador primeiro, depois o decágono, são códigos necessários para a gente fazer a limpeza energética daquele nome. Às vezes a pessoa está vindo carregada com o próprio emocional, está gerando o quê? Uma desarmonia nos chakras, então a energia da pessoa está, naquele momento, está desestabilizada. Ela precisa o quê? Desimpregnar toda aquela energia, o quê? Do papelzinho que você está escrevendo com o testemunho, sempre redondo o testemunho, que é para seguir uma questão o quê? Que a energia tem que circular. Você, quando circular o pêndulo, sempre no sentido horário, você circula ele de uma forma o quê? Sempre redondo, né? O giro que você faz, ele é redondo. Então não tem sentido você fazer um testemunho quadrado, senão você não faz um giro quadrado com o pêndulo, que aí cabe um dos códigos também energéticos. Quando a gente está trabalhando o cone aqui, que seria realmente a pirâmide girando, olha a forma do cone aqui, né? Então, quando ele está sendo mais rápido trabalhar, essas energias estão circulando. Se estão circulando, é sempre uma forma redonda, é uma forma esférica, né, que a gente está trabalhando. Então, não vamos trabalhar de forma quadrada. E da mesma maneira, um outro código que eu trago de dica, na verdade, que seria nem um código energético que a gente está trabalhando propriamente dito, né, dentro da radiestesia e da radiônica, trazendo esses códigos para dentro. É sempre que o gráfico com impressão em cobre, né, é o mínimo. Por quê? Por ser condutor eletromagnético. Você escrever com grafite também, porque é um condutor eletromagnético, para a gente conseguir chegar e ter o que? Essa manifestação frequencial do que a gente está ativando quase em 100%, chegando no 95%, a gente consegue até medir de quantos por cento a gente está tendo aquela conexão energética e frequencial. Quando a pessoa às vezes usa gráficos de madeira, eu não acho muito legal, porque a gente sabe que madeira não é condutor de eletricidade, muito pelo contrário, é repelente, ela repele.
então ela vai repelir essa energia, ela não vai conseguir trabalhar de uma forma direta. Ela pode até ter uma ativação energética na madeira, se o desenho está bem feito, seguindo a geometria sagrada, que é aí que eu vou entrar, que seria outro código, né? Mas por isso que eu falo, você tem que seguir sempre uma lógica, perguntar, por isso que eu falo, faz o passo a passo radestésico para poder perguntar, para você poder usar o cone. Voltando então ao assunto do cone, a gente falou tudo isso para chegar ao quê? Tem que ser feita uma pesquisa muito bem elaborada, uma medição muito bem feita radiestésica, que é a radiestesia é exatamente isso, medir campos e corpos vibracionais, para a gente conseguir saber quanto tempo, em que local vai ficar, você tem que revezar o local que vai ficar o cone para passar a dor daquela pessoa, aquele incômodo que ela está sentindo, utilizando o cone como câmara de ressonância. Ele trazendo em si, então, todos esses códigos, que são os códigos da pirâmide que ele traz. Então, as notas musicais, as formas geométricas, as cores, ele traz tudo isso dentro dele. São vários códigos energéticos e frequenciais ao mesmo tempo, e ele mesmo, de forma automática, depois ele trabalha o quê? A transmutação energética para a subida frequencial. É isso que o cone vai fazer. Agora a gente trabalhando então, as questões das ondas de forma que eu falei, que é o desenho, né, que é formado, como eu falei, aqui os 10 lados, são decágono duplo, né, mostrei o triplo, esse aqui é o duplo. Então, são 10 lados, como eu falei, as 10 sefirotes representadas aqui da árvore da vida da Cabala, estão representadas nesse gráfico. A gente está fazendo essa ativação energética. E cada desenho desse, então, ali vai ter uma frequência também. Quando a gente faz um desenho assim na horizontal, depois vai somando, então a cada traço que a gente vai somando nessa forma geométrica que a gente está criando aqui para trabalhar a radiestesia radiônica, vai aumentando a frequência dessa onda de forma, desse gráfico e desse símbolo que nós estamos trabalhando. Olha como é interessante, então tudo está amarrado. O que a gente chama isso? Chama de geometria sagrada. A geometria sagrada ela obedece muito bem aos padrões. Tem que ser muito bem desenhado, né? Tem pessoas às vezes que imprimem também no papel, o papel satura a energia, então você não consegue fazer ancoragem energética, principalmente num decágono. É sempre bom deixar explicado, senão a pessoa vai imprimir, vai tentar fazer, não vai dar certo. Por quê? Porque satura aquela energia muito rápido, você vai tentar fazer ancoragem, já não serve mais aquele decágono que você imprimiu. Por quê? Para começar, se fosse até em lápis grafite, você conseguiria fazer uma ancoragem rápida, nem de 1, 2 minutos, você conseguiria fazer, mas aqui com o gráfico impresso em cobre, aí você consegue ter essa conexão eletromagnética para manifestar a energia frequencial dessas ondas de forma. Por isso que eu falo, os códigos então eles estão bem implícitos para a gente conseguir trabalhar de uma maneira incrível, para a gente conseguir fazer essas ativações eletromagnéticas que são, né, por meio da medição, e aí sim a gente manifesta as frequências que a gente está tentando alcançar, que são justamente aqueles objetivos que nós colocamos, né, em prática. Por isso que eu falo, quando a gente trabalha a radiestesia radiônica, a gente está trabalhando tudo ao mesmo tempo. São várias energias, isso é muito legal estar falando, várias energias que nós conseguimos trabalhar utilizando cristais, utilizando as cores, né? A gente utiliza muita coisa ao mesmo tempo, e até algumas orações, como eu falei, a gente pode fazer sim, justamente para estar trabalhando essas ativações. Outra coisa que eu gosto de falar também é o que? A respeito dos símbolos das religiões. A gente pode utilizar assim, nomes de anjos, né? O próprio nome de Jesus, né? E Yeshua, a gente pode usar então esses símbolos também. Se for impresso em cobre, melhor ainda, porque vai ser um alto grau frequencial que nós estaremos trabalhando e a gente vai conseguir fazer essas ativações. Sejam símbolos de Umbanda, os pontos riscados, a gente também consegue trabalhar os tronos sagrados de Umbanda, também tem aquelas formações que faz parte da geometria sagrada, por mais que venha da Cabala, a geometria sagrada, todas essas formas são a geometria sagrada porque vem do todo. E esse todo, ele vem realmente, como a gente consegue conversar, né, quando a gente está falando de Cabala, da energia, né, antes de chegar em Keter, que é a árvore da vida da Cabala, que é a primeira sefirote, que é o En Sof Or, que é o criado em criado, aquela energia divina que é o vácuo cósmico, que é o antes de toda a formação, né, é aquela energia presente que está lá, que vai começar o quê? A dar forma e dar luz, então, para a gente começar a ter um entendimento das energias da criação, que seria o quê? O Fiat Lux, né, o haja luz, então sendo essa energia sendo canalizada para a gente começar a compreender, pelo menos no nosso mental abstrato aqui em 3 dimensões que a gente trabalha hoje, porque fica muito amplo quando a gente conversa a respeito de energias assim tão amplas e tão grandes, a gente não consegue trazer para dentro da nossa cabeça e nem consegue imaginar de fato. Mas quando a gente transporta para esses símbolos que nós trabalhamos e esses códigos aí que fazem parte então dessas ativações energéticas, a gente consegue de fato
entender melhor como é que funcionam essas energias, como é o caso da árvore da vida da Cabala. Então a gente consegue transportar e falar em 10 virtudes, né? E lógico, né? Não são só 10 sefirotes, né? Lembrando, aí tem um código também implícito aí na árvore da vida da Cabala, que é o quê? Cada caminho entre uma sefirote e outra, que liga, né, todos as sefirotes uma a outra, que são os 22 caminhos. E fala que 22 caminhos são esses, são os 22 arcanos maiores do tarô. Olha que interessante também. Aí cabe mais um código, por quê? Que cada arcano do tarô ele vai trazer, cada arcano maior do tarô, ele vai trazer uma interpretação exatamente do que ele significa. Ele traz um arquétipo em si mesmo. E aí você vai ter essa compreensão do que ele quer dizer. O interessante é que você fala de Keter para Rockma, que seria a primeira Sefirot para a segunda Sefirote, a gente tem o que? A carta do mago. É exatamente isso. Então é a luz, só a concepção da luz, que é Keter, a coroa, né, da árvore da vida da Cabala, transportada para Rockma, que seria o quê? As ideias, já o ideal, o mental, a formação do mental abstrato, então chegando toda a luz para ele conseguir dar formas mentais àquela luz que está sendo emanada para ele. Então tem o mago, que é o caminho então entre Keter e Rockma, e esse caminho do mago, que é o mago da Tarô de Marsella, principalmente quem conhece, ele vai trazer essa transmutação energética, que ele trabalha com as mãos. Então ele está criando uma energia, ele está criando algo novo, ele está tentando assim trazer para o físico aquela energia que está sendo trabalhada. O chapéu do mago ele traz o 8, né, que seria o símbolo do infinito. Então ele trabalha energias infinitas. Sim, por quê? Porque a criação ela é infinita. Enquanto você está criando, você não para de criar, você cria a todo instante. A sua cabeça, o mental, na verdade, é assim, você pensa o dia inteiro em inúmeras coisas. Essa é a criação, essa é a ideia, então, de fazer essa ligação desse caminho, que é o primeiro caminho que a gente vai falar só, né, dos arcanos maiores do tarô, dentro da árvore da vida da Cabala, que seria então de Keter, né, que é a coroa de luz, na verdade, né, todos os influxos de luz vindo do Criador, chegando até Rockman, então, que é a criação do mental superior, o mental abstrato ainda de ideias, porque para nós é abstrato, porque a gente não compreende essa luz toda. E aí o mago justamente trazendo essa ideia, dessa formação, essa transmutação de como criar as primeiras formas, né? É o trabalho, né, daquele... Seria assim, um trabalho manual, né? Seria uma forma mais, assim, mais rude de dizer até, né? Fica até feio falar dessa forma, né? É um trabalho manual, é assim, ele está tentando materializar toda aquela energia do Criador, né? Da forma mental para dar entendimento para nós. Então, dentro do tarô também tem nos arquétipos, claramente, muitos códigos para a gente ter esse entendimento, né? E desde o mago até a carta do mundo, né? Que são a primeira e a última carta, então, dos arcanos maiores. A carta do mundo traz inúmeras simbologias, né? Para a gente ter a compreensão do todo também e chegar no final de uma experiência completo. Seria mais ou menos isso. Quando a gente pega então da árvore da vida da Cabala, de Keter até Malkuth, né? Tanto a descida, né? Seria a descida então dos anjos, na consciência dos anjos para nós humanos, a descida de Lúcifer, então, para a gente fazer uma correlação bacana, para entender esse código legal. Então, desceu de Keter até chegar em Malkuth, que é a 10ª Sefirote lá, que a gente, é o reino Malkuth. Nós estamos aqui, seria o reino espiritual e físico ao mesmo tempo, divide essas energias, porque aqui a gente está aqui, mas a gente é espírito encarnado, então seria o mundo espiritual e físico ao mesmo tempo, né? É legal a gente fazer esse entendimento, essa correlação, para não pensar, são só os espíritos que estão em volta da gente, Malkuth, não é nada disso. A gente tem os dois planos ao mesmo tempo aqui trabalhando. O espiritual e o físico, você é um ser encarnado num corpo de carne, aqui você é um espírito. Então a gente tem esse entendimento de Malkuth, e da mesma forma a gente tem desde o mago, que é aquela criação, até chegar ao que? Na realização completa, né? Você passou por todos os desafios, que é exatamente a carta do mundo, né? Olha que legal, então desde Keter, que seria lá, até chegar na carta do mundo, que é o mesmo, é o último caminho também, né? Seria de Yesod, né? Descendo para Malkuth, então, que é o último caminho, é a carta do mundo. Aí você fala, olha que legal, né? Você fala, poxa vida, tudo tem relação, esses códigos energéticos tem sim, está tudo interligado, que a gente consegue compreender de uma maneira bem interessante. Lógico, o tarô de Marsella, né, ele é baseado sim no tarô de Thoth, né, o tarô egípcio. A gente traz esses dois tarôs, então, para a gente compreender que o tarô de Marsella ele foi um pouquinho mais divulgado, vamos dizer assim, no meio esotérico, no meio do tarô, né? Poucas pessoas têm acesso ao tarô de Thoth, e é pouco falado também, por isso que eu estou falando no tarô de Marsella, e o tarô de Marsella ele é trabalhado também na árvore da vida da Cabala,
para trazer esses 22 caminhos, então, os arcanos maiores entre as sefirotes. Olha aqui, então, que interessante esses códigos todos, para a gente entender os arquétipos também que cada construção dessa traz, e os símbolos que estão dentro dos desenhos também, dos arcanos, né, que trazem exatamente essas realizações, que na verdade, como eu falo, só vai mudando de nome, os códigos são os mesmos, só muda de nome, só muda de cultura, às vezes só muda de espaço temporal, né? Aconteceu há 6.000 anos, depois há 2.000 anos atrás, vai mudando e a mesma energia que a gente está falando é a mesma frequência que pode ser ativada. Isso que é o legal da gente trabalhar então com as frequências, principalmente com a radiestesia radiônica, a gente consegue fazer esse paralelo, né? Que dá a impressão que a radiestesia radiônica é uma coisa muito estática, sempre presas aos gráficos, né? Aos símbolos que a gente está ativando energeticamente, ancorando alguma coisa, né? Fazendo um girar de pêndulo só. Na verdade não, a gente está trazendo todos esses conhecimentos ao mesmo tempo, sim, para gerar aí várias energias interessantes, né, e correlatas para a gente conseguir trabalhar e também de forma terapêutica, né? Forma terapêutica é um todo, né? Para a saúde também dá para trabalhar com radiestesia, né, e radiônica, a gente trabalha de forma terapêutica para o emocional da pessoa e também do energético, para a gente conseguir sempre harmonizar esses três corpos, né, o físico, o astral e o mental. A gente consegue trabalhar com a radiestesia radiônica, lógico, sempre com o amparo dos códigos, para a gente conseguir transmutar essas energias em equilíbrio novamente. Pessoal, lembrando mais uma vez, para vocês se inscreverem no canal, né, deixarem o seu like, compartilha com as pessoas que também gostam desse tipo de assunto, né, radiestesia radiônica, cabala, umbanda, né, tarô, esoterismo como um todo, para a gente bater um papo sempre legal aqui. Escreve seu comentário, escreve se você gostou, se você não gostou também, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo aí que eu vou postar também, continuar nessa trajetória das frequências que eu vou continuar falando. Não vou falar de códigos no próximo vídeo, tá? Vou falar de frequências energéticas também, mas dentro do intervalo energético para a gente trabalhar, e aí a gente vai complementando esse nosso bate-papo aí aqui no canal do Thiago Baruch. Até o próximo vídeo, pessoal. Se sintam abraçados em casa. Tchau, tchau.